Glória a Deus. Vamos iniciar o nosso culto. Queridos, nós vamos trazer uma palavra nesta noite. Nós vamos transmitir essa palavra porque estamos respeitando o decreto municipal, pedido do prefeito de Campos Goytacazes, que fizéssemos um lockdown de uma semana. Para você que talvez não saiba o porquê de nós estarmos transmitindo uma noite de hoje, final de tarde, já, chegando à noite, é porque nós estamos fazendo esse lockdown lá, onde não haverá reunião presencial, certo? Dizem que alguns amigos estão fazendo apenas com o seu corpo ministerial, local, mas eu preferi fazer uma transmissão nesta noite também para preservar a mim mesmo. Eu estou saindo de um período aí de enfermidade, graças a Deus já estou bem, já estou vencendo, graças a Deus, já não estou passando mais naquele deserto como estava, graças a Deus. Quero agradecer também as orações dos irmãos, de ter nos ajudado aí, de ter nos abençoado. Com certeza, com as orações de vocês é que eu estou de pé. Pai do Senhor, irmã Madalena, que já entrou, sempre está presente. Eu acho que eu vi Ivonete passar ali também. Louvado seja Deus pelas vossas vidas. Amém, queridos? Pela graça de Jesus, nós hoje iremos apenas transmitir a mensagem da palavra. Certo? Nós estamos aqui sem a instrumentalidade lá dos meninos do Ministério de Louvor, Eu também não estou com violão aqui para fazer qualquer momento de louvor tocado, mas nós iremos refletir com a palavra que é o sustento, a rocha de todo ser, de todo cristão, de todo filho de Deus, é a palavra de Deus. Com certeza, esse tempo é um tempo de refrigério, para a nossa alma. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Eu acho que eu vi ali o Eduardo, meu tio, passou ali, o Juninho, que entrou ali agora. Amém, Juninho? Estamos firmes, Juninho. Estamos de pé. Vamos caminhar. Daqui a pouquinho a gente está juntos lá. Quinta-feira, em nome de Jesus. Amém? Para dar uma glória a Deus lá. Chorar no altar. Perceber o cheiro de Jesus naquele altar da Betel. Mas Deus é poderoso para visitar cada um de vocês em casa, seja na simplicidade que você está nessa hora, no celular, Ivonete? Aleluia. E você às vezes está resguardado aí no seu quarto, glória, Não importa onde nós estejamos, mas o que importa é que o Espírito de Deus, a Rua da Codes, está conosco, e Deus nos dá graça de sermos um em espírito, É um Deus de perto, é um Deus de longe, a comunhão que temos em Efésios, uma só fé, um só batismo, um só Senhor, um só Deus. Nós vivemos na mesma dependência, seja onde for, nós estamos sempre em sintonia espiritual, orando, nos alegrando, falando uns com os outros pela rede social. E ali a gente pode dividir tanta coisa, não é só a questão da palavra, mas dividir também nossos fardos, onde nós dividimos as nossas dificuldades e temos orado a Deus para que Deus faça algo sobrenatural. Meu amigo Carlos Augusto está aí, Augusto, um amigo nosso que está sempre presente. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor Jesus, que o Senhor nos dê graça e misericórdia, que o Senhor visite o nosso coração, que o Senhor nos dê sabedoria do Espírito para o entendimento da Tua Sagrada Escritura. Nós queremos meditar com a palavra do Senhor. Queremos pedir que a Sua palavra possa encontrar, Deus, cada coração, cada vida, que o Senhor esteja movimentando, Deus, as ações do Teu Espírito sobre a vida da Tua igreja, que nesta hora o Senhor visite a cada irmão, cada amigo, que de alguma forma possa nos visitar, que possa nos, ó Deus, acompanhar essa transmissão, aqueles que posteriormente irão, ó Deus, também participar conosco. Mas no nome de Jesus, de maneira muito especial, nós oramos pela vida dos que estão enfermos. Neste tempo, ó Deus, onde as falácias, onde
atmosfera onde as notícias giram em torno desse vírus chamado Covid-19. Mas nós sabemos, Senhor, que o Senhor é Deus da cura, Deus que preserva, Deus que dá aos seus filhos, ó Deus, bálsamo para curar. Por isso que o Senhor está enviando o anjo da cura, o teu poder, para visitar a cada um que está agora, Senhor, no leito do hospital, na cama da sua casa, aquele que está também, ó Deus, muitas vezes até enfermo e não sabe, mas o Senhor com o seu poder, aleluia, pode todas as coisas, e nós sabemos que o Senhor pode intervir para que a tua glória se manifeste, e ao nome de Jesus, Senhor, todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra. Obrigado. Obrigado por este tempo, obrigado pelo que o Senhor é, obrigado pela sua palavra. Fala conosco, ministra conosco o que o Senhor tem para nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Louvado seja Deus. Queridos, eu coloquei o tema, né? Eu não sou de dar tema, mas isso é para despertar interesse, né? Na rede social, no Facebook, eu coloquei um tema. A serpente ainda fala. Obviamente, eu estou fazendo aqui, né, apenas um tema para chamar a atenção. Obviamente, nenhuma serpente fala, mas é no aspecto, né? Eu estou fazendo aqui uma analogia. Com certeza a serpente ainda está falando. De que forma essa serpente está falando, né, nos dias de hoje ainda? Eu queria ler com você o livro de Bereshit, o livro de Gênesis, no capítulo 3. Quero ler com você. Amém, queridos? Quero ler com você. Leia comigo. Gênesis capítulo 3. Amém? Quem achou, diga amém aí no comentário. Amém? E nós vamos ler o texto. E depois eu queria fazer com você uma análise. Uma análise do texto. Mas também podendo, né, obviamente, tirar lições para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus por isso. Eu quero ler com você Gênesis capítulo 3, o primeiro livro da Bíblia, é fácil de achar. Bereshit, é o primeiro, é o cabeça, né? A palavra Bereshit, eu acho que o meu irmão passou ali, Cristiano, né? Um abraço, meu irmão. E Bereshit, princípio, né? Início, a palavra Bereshit, vem, a sua raiz vem da palavra Rosh, né? Shit, Rosh, a palavra Rosh, que significa cabeça. Deus é o cabeça de todas as coisas, né? Amém, querido? Cristo, cabeça da igreja. E é assim que funciona, segundo as sagradas escrituras sagradas. Ora, a serpente, olha só, ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. A serpente já era, dentre os animais criados, a mais astuta de todas. E disse a mulher, assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim. A serpente já colocou uma semente de dúvida em Eva. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comerás dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu dela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela virada do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim, temi, porque estava nu e escondi-me. E disse Deus, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comeste?
Então disse Adão: a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: você multiplicará grandemente a tua dor na tua conceição, ou seja, no nascimento de uma criança. Com dor dará à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. A Adão disse Deus: porquanto destes ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Espinho, cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque delas foste formado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Chamou Adão o nome da sua mulher Eva, porque era mãe de todos os viventes. O Senhor Deus de Adão, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnica de peles, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo bem o mal. Ora, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus pôs e lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins no oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Amém, queridos? Glória a Deus. Esse relato, querido, vai falar a respeito da segunda coisa que Adão não conseguiu colocar em prática. A primeira, Adão, ele tinha que cuidar do jardim do Éden, os animais, mas depois ele deveria cuidar da sua companheira, de Eva, de Ava, né, no hebraico. E por um momento, nós vemos no texto que parece que por um momento Eva, né, ela estava só. Dizem alguns estudiosos, mais estudiosos que eu, né, muito mais do que eu, que Adão estava junto, né, e permitiu Eva a falar com a serpente. Acredito eu que Adão, ele estava sim com Eva, mas Adão não interferiu, não conseguiu, de alguma forma, não conseguiu intervir ao ponto de educar Eva a não dar atenção a nenhum foco de entendimento, de palavra ou de voz ativa que não fosse Deus. A única voz que pairava no jardim do Ganéden, jardim do Éden, era a voz de Deus na virada do dia. Mas de alguma forma, Satã, na figura de uma serpente, vocês sabem que os anjos caíram, a terça parte do céu, e caíram com a rebelião dos céus, pôde interferir. O mal sempre está presente no mundo. O homem pode dominar sobre ele, mas o mal nunca deixará de existir. Mesmo que haja o bem, mesmo que haja a luz, mesmo que haja a glória de Deus, também haverá sempre as trevas ao redor ou a adversidade. Aqui é provado. No Ganéden, no jardim do paraíso, né, que o jardim do Éden, o nome não é jardim do Éden, é o jardim do Éden, né? Então, no jardim do Éden, do paraíso, onde Deus criou para que o homem vivesse uma vida eterna e plena e perfeita, né? Porque Adão era um ser perfeito, santificado, e nenhum outro homem na face da terra chegará à plenitude de um Adão. Nenhum homem, mesmo em Cristo, sendo justificados e santificados pela presença do Espírito Santo, nenhum homem chegará ao patamar de vida espiritual como Adão tinha. Adão, homem Adão, o nome Adão vem de Adamá, terra. Adão não é um nome, é um nome dado à sua origem, a terra, Adamá. Adão, homem Adão, né?
porque o homem é Ish em hebraico, Isha. Então, Adam, que vem da Adamar, da terra. O homem tem particularidade, similaridade com a terra, né? Por isso o homem não consegue viver em outro lugar no seu planeta Terra. Há muitos estudos sobre isso, né, de que o homem viver fora desse planeta, mas o homem ele depende do planeta Terra, da água, do ar e do toque dele com a Terra, porque ele tem elementos constituintes da sua matéria da Terra. O homem não tem elementos constituintes de Marte, da Lua, do que compõe, né, dos elementos, né, químicos que compõem esses planetas. O homem tem da Terra, o homem foi criado do pó dessa Terra. Você tem ideia, querido? Gênesis é um livro tão poderoso, logo no primeiro capítulo, se você entender todo o Gênesis, principalmente o primeiro capítulo, você entende toda a Bíblia. Porque ali há segredos escondidos em Gênesis, há segredos no livro de Gênesis, que falam sobre toda a Bíblia. Esse dia eu falava isso com o Júnior, eu acho que ele está aí, eu vi o nome dele passar aí, meu vice-presidente, meu diácono, Júnior. Eu falava para ele sobre segredos de Gênesis, eu passei um vídeo para ele que recebi, e apenas no primeiro versículo, no princípio criou Deus o céu e a terra. Só esses versículos já fala a Bíblia toda. Fala até do Messias Jesus. Fala de Apocalipse, porque há interpretações, o estudo da etimologia das palavras em hebraico, né? Todos os segredos que estão escritos ali. Gênesis é um livro, querido, que não pode deixar de ser estudado, porque ele revela todas as coisas para frente, tá? Se completa. E eu falava que do homem ser criado do pó da terra, eu vou entrar no texto que eu quero daqui a pouco, é que o homem foi, há pouco tempo eu ouvi alguém dizer, e eu fiquei maravilhado com a sua palavra, de um pastor, um grande pastor, que ele disse que o homem foi criado do pó da terra, nem para se vangloriar, nem da terra, do pó. Tá certo, querido? Nós somos criados do pó da terra. Você tem ideia? Deus pegou um pó e tornou o homem um ser à sua semelhança, imagem. Deus nos coloca num patamar de humildade, de dependência. O texto diz que a serpente era a mais astuta de todos os animais que existiam ali. E existe, queridos, diante da criação de Deus, existe, amados irmãos, 3 leis que regem toda a estrutura física do homem. Principalmente Gênesis vai explicar isso, diz Mateus, diz o grande homem chamado Marcelo Guimarães. Ele diz o seguinte, que existem 3 leis que regem a vida espiritual de toda a criação do homem. E uma delas é, tudo foi gerado pela palavra de Deus. Amém ou não amém? Tudo foi criado pelo sopro da sua voz. No princípio Deus criou todas as coisas. Existia um princípio. Mas existia alguém que não tem princípio, chamado Deus. Amém, queridos? O Criador de todas as coisas. Mas existe um princípio a todas as coisas. Não é Big Bang, não é nada dessas coisas. O princípio é Deus. A Escritura diz que Deus, com a sua palavra, com a sua voz, com a sua profecia, no seu interior, quando Deus fala, é o que sai do seu interior. Quando você fala, foi proveniente daquilo que é do seu interior. O coração, a boca fala do que o coração está cheio de Escritura. Quando você fala, os seus pulmões, graças a Deus os meus estão se recuperando, você respira e a sua inspiração movimenta as cordas vocais e você produz som, verbaliza. Deus, quando falou, quando Deus haja, Deus colocou para fora, aleluia, tudo que Ele queria que existisse. Existia um princípio. O primeiro princípio é que tudo é gerado pela palavra que Deus fala. O homem foi gerado pela palavra, pela intenção máxima de Deus, pelo desejo de Deus, pelo que veio do seu interior. Se fosse colocar num nível humano, a gente veio do coração de Deus, mas Deus não é no nível humano, Deus é Espírito, aleluia. Veio o que veio de Deus, Deus veio, gerou, Deus fala e gera, aleluia. O segundo princípio é o princípio da similaridade. Deus cria todas as coisas e o homem de forma similar, ou seja, o homem é similar a Deus, em imagem e semelhança, mas o homem é similar ao que foi criado. Eu acabei de dizer anteriormente que o homem tem características, tem composição orgânica e química da terra. É a lei da similaridade. Deus não cria nada que não seja similaridade. Tá certo, querido? É necessário entender isso. Que você não foi criado de qualquer coisa e não houve uma mutação.
para chegar ao homem. O homem foi criado pelo próprio Deus. A terceira e última coisa é a dependência. Glória a Deus. Tá certo? Porque a fonte de todas as coisas é Deus. Então Deus cria pela palavra, cria por similaridade e há uma dependência. Todos nós somos dependentes de Deus, de quem nos criou. Se você tem alguma coisa e cria alguma coisa, ou alguém, vai ser dependente de você até determinado tempo, né? Às vezes é toda a vida dependente de você. O homem é dependente de Deus. A Bíblia diz que a minha alma clama pelo Deus vivo, assim como a corça anseia pela corrente das águas, assim minha alma deseja o Deus vivo. É impossível o homem não perceber uma necessidade de Deus. Existem pessoas que dizem, eu não creio em Deus, mas se o avião dele estiver caindo, ele grita Deus. Porque a alma busca quem a criou. Tá certo? O aspecto espiritual é uma coisa que eu e você não temos domínio. Porque isso foi dado pelo próprio Deus. O sopro de vida que Deus colocou no homem e que dá vida ao homem. Isso não temos controle. Eu não tenho controle na vida, da minha vida. Eu não tenho controle da minha saúde. Eu não tenho controle. Eu tento ficar bem, mas na verdade quem tem todo o poder sobre a minha vida é Deus. Porque foi Ele que me criou. O homem, foi criado essa imagem. Eu vou chegar no capítulo 3, o que eu quero. Porque ele reflete. O homem não é Deus. E o homem não é igual a Deus. O homem é a imagem e semelhança dele. A imagem reflete. Deus criou o homem para ser um reflexo da sua glória. Quando alguém olha para você, tem que ver o amor de Deus. E você, hoje, cheio do Espírito de Deus, reflete a glória do Todo-Poderoso. Amém, querido? Como Jesus é a glória do Pai. Ele disse, eu e o Pai somos um, no sentido de glória. Deus é Deus, Jesus é Jesus. Mas ele era a representação máxima de Deus. Ele era o enviado do Pai para resgatar o que é do Pai. Amém, querido? Em nome de Jesus. Então, como Deus criou tudo, e aqui ele coloca o homem no jardim do Éden, ele dá autoridade ao homem, porque só quem cria e detém o poder sobre alguma coisa, pode designar outro a exercer esse domínio e esse poder. Amém, querido? Louvado seja Deus por isso, amado. Então, como o homem está no Gan Eden, no jardim do Éden, ele tem autoridade. Deus disse que ele tinha que lavrar a terra, cuidar, ele tinha que dar nome às coisas, ele tinha que fazer prosperar o ambiente onde Deus havia criado, porque a autoridade que pertence a Deus é dada a Adão para isso. Amém? Louvado seja Deus. E o Espírito que Deus colocou em Adão, e depois Eva nasce de Adão, aleluia, da costela ali de Adão, esse Espírito é eterno, é o que é eterno em nós. É aquilo que trabalha o nosso interior. É a semelhança total que nós temos com Deus. O que nos assemelha a Deus? É o Espírito que está em nós. É a parte que nos assemelha a Deus, é o Espírito. Porque Deus é Espírito. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Então, nós vemos aí que o homem dotado dessas características, no capítulo 3, há uma ação diabólica para destruir essa cadeia espiritual na vida do homem. Porque o homem está submisso ao Espírito. Olha só que coisa linda. O homem tem corpo, alma e espírito. Assim eu penso, eu sou tricotomista. Existem os dicotomistas, que creem que o homem é corpo, alma e espírito é a mesma coisa. Eu sou tricotomista, tá certo, querido? Eu creio que o homem é corpo, alma e espírito. O espírito é a parte que nos é dada por Deus e tem canal direto com Deus. E a outra coisa, é aquilo que se assemelha à imagem e semelhança do Todo-Poderoso. Tá certo, querido? A alma é a fonte dos sentimentos e emoções humanos. Você pensa, come, busca, planeja, anda. É a parte que está agindo em você. Amém? E o corpo. Agora, há uma cadeia aí. Pastor William, onde o senhor quer chegar? Há uma hierarquia. O espírito está sobre a alma, que em obediência ao Espírito age no corpo. Amém, querido? Então, quando você é cheio do Espírito, e o Espírito, quando o Espírito Santo, ele habita em você, e ele tem domínio sobre você, como no texto capítulo 3, o que a serpente quer fazer, quer falar ao ouvido de Eva, é exatamente tirar isso, essa ordem. E acontece isso com a queda de Adão e Eva, ou de Eva a Adão, há uma inversão de valores. Agora o Espírito
num homem decaído, ou num homem em pecado, um homem fora do Éden, não é mais essa hierarquia. Agora a hierarquia é que a alma, ela de alguma forma refreia o espírito. E as ações da alma, o desejo humano, agem na carne. E aí a gente começa a agir pelas nossas intenções, pelos nossos desejos, as nossas emoções, e não submissas ao espírito. Você está entendendo o que eu quero chegar? Diga amém aí, para eu saber que você está entendendo, não ficar tão prolixo. Tá certo? Então há uma inversão de valores na vida humana. Por quê? Porque o homem quer governar a si mesmo. O homem busca governar a si mesmo. Então o pecado, ratá, né, no hebraico, ou hamartias, hamarte, no grego, tira isso de nós, nos afasta de Deus. E o texto diz que a serpente, sendo a mais astuta, Gênesis capítulo 3, sendo mais astuta, ela chega a Eva e pergunta o que Deus tinha dito. Um princípio que nós podemos aprender nessa noite é que se nós não tivermos convicção do que Deus fala para nós, nós seremos uma presa fácil. Por que a serpente foi logo a Eva? Porque Eva era a que estava menos preparada. Na minha concepção era. Por quê, pastor? Porque Adão conhecia Deus desde o início. Quem foi criado por suas mãos sabia as ordens de Deus. Eva precisava ser instruída. E todo aquele que precisa ser instruído, muitas vezes ele não dá tanta atenção no que se diz. Às vezes nós temos discípulos, né? E algumas pessoas não querem ouvir o que a gente quer orientar. Alguns dizem, eu ouvi, mas eu vou fazer como eu quero. Eu ouvi, mas eu creio no que o outro diz. Eu tenho vivido assim. Alguns pensam assim. Então Eva precisava ser ensinada por Adão, precisava ser educada nos princípios que Adão já tinha. Ah, mas será que Adão não fez? Bem, ela deu ouvido à serpente. Uma coisa importante é que a serpente falava. Aliás, se eu ouvir uma serpente falar, eu corro muito. Né? E depois disso, nunca mais as serpentes falaram, né? Se elas falavam, nunca mais, por causa do pecado, elas também perderam muito. E você vai ver daqui a pouco que a serpente se tornou para Deus algo que ele não queria ver mais. Uma das tristezas do coração humano é saber que Deus não quer nos ver mais. Isso não acontece, porque Deus é amor e te espera todo dia. Amém, querido? E ela ouviu, e ela disse, não, de tudo nós podemos comer, mas apenas, né? Aqui no texto diz que da árvore do jardim nós podemos comer, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal nós não podemos comer. Então, a serpente disse para a mulher, certamente você não vai morrer. Certamente aconteceu. Queridos, o diabo, Satanás, Rassatã, adversário, os demônios, eles são mentirosos. Mas aqui o texto diz que essa figura satânica aqui, engolida, né, tomando uma serpente, falou uma verdade. Ela não morreu, Adão não morreu instantaneamente. Viveu numa vida para a morte, perdeu a vida eterna. Outra coisa, disse que eles seriam como Deus. Outra coisa que falou no meu coração nessa manhã, porque foi na parte da manhã que eu comecei, esse texto veio ao meu coração, foi que nós não somos deuses, mas queremos ser, e alguns são. Porque quando nós não damos a Deus a liberdade para tomar a direção da nossa vida, fazemos-nos deuses de nós mesmos. Porque o curso da nossa vida, a Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a palavra de Deus e luz para o meu caminho. Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando eu não tenho Jesus como meu referencial, o caminho, a direção que me leva ao Pai, que ele diz que ninguém vem ao Pai a não ser por mim, Jesus disse isso, eu me torno alguém independente. E eu digo que quem comanda a minha vida sou eu. A minha vida espiritual, a minha vida material, todo o meu ser, sou eu, não sou independente, sou de Deus. Então, querido, eu me torno um próprio Deus, para mim mesmo. Porque o homem foi criado para o louvor da glória de Deus. Paulo diz isso em Efésios. Tudo foi criado para a glória e louvor de Deus. O homem foi criado para ser um instrumento de adoração a Deus. E sobre ele está Deus governando. Quando o homem se exime disso, como o homem se afasta dessa realidade, ele tem os seus próprios deuses, quando ele não se torna o seu próprio Deus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, de alguma forma, essa serpente diabólica, ele disse algo que aconteceria na vida desse casal. Eles se tornaram independentes, agiram de forma independente, em desobediência, rebelião,
que afasta o homem da presença de Deus é a rebelião. O que traz o salário do pecado é a morte, mas o que traz a vida eterna é o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus, diz o apóstolo Paulo. Então, a serpente diz isso, que se ela tomasse daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, por que, pastor? Que Deus não tirou isso da frente dos homens? Por que Deus não eliminou a serpente antes de falar com Eva? É porque Deus sabe de uma coisa importante, o homem precisa entender que a vontade de Deus, ela está acima de tudo e o homem precisa ser obediente. E obediência, querido, não é uma coisa que Deus manipula no ser humano. Obediência é a parte que nos cabe a ser realizada. Quando Deus disse a Adão e Eva que não era para tocar naquele, Deus sabia que eles iriam ser obedientes, porque eles viviam em plenitudes com Deus. Então ninguém está isento de errar. Ninguém está isento de pecar, mesmo sendo cheio de Deus. Esse casal estava vivendo num Gan-Éden, num paraíso. Mas eles mesmo assim pecaram, porque existe uma inclinação, chamada inclinação para o pecado, né? Yetzer Hará, e o cristianismo chama de pecado original, tá certo? Essa inclinação do homem querer fazer o que se não deve, o proibido. E o homem não tem o domínio sobre isso. Por que Deus não queria que eles conhecessem o bem e o mal? Porque o homem não consegue viver lutando contra o mal e vencer sozinho, não tem como. O homem não consegue ser imune ao mal, a não ser quando há a presença de Deus. Olha só o mundo, olha a consequência das coisas que estão ao nosso redor. Quando eles comeram, os olhos se abriram, eles começaram a entender o que era o bem, eles não sabiam o que era o mal, porque eles viviam num pleno gozo com Deus. E não era necessário saber o que era mal, o que era ruim. Não era necessário. Só quem tinha conhecimento das vertentes do que é bem, do que é mal, do que é treva, do que é luz, era Deus. Por isso que diz, o homem vai ser como um de nós, se fizer isso. Se eles começarem a entender o que é o bem ou o mal, vai ser como um de nós. Só que o homem não é Deus. E sem Deus o homem não consegue vencer e ser imune à característica do mal. Porque existe no homem uma inclinação para isso. E diz o texto que a partir disso eles se envergonharam. Isso é a consequência do mal, a consequência do pecado. Fazer com que o homem se envergonhe. E a vergonha tende a levar o homem a distanciar-se mais de Deus. Porque muitos não conseguem voltar, se arrepender, recomeçar caminho. Não conseguem. Então, eles se esconderam. Deus buscou o homem. Deus é um Deus de amor. Ele busca o homem. Ele pergunta onde está. Ele vai falar com Adão, como todo dia fazia, na viração do dia. Ele vai falar com Adão. E Adão vai dizer, olha, nós escondemos, porque quem falou isso? A mulher que tu me deste, me deu da árvore, do fruto da árvore eu comi, e agora, e Deus assim pesou, né? Deus assim julgou o pecado. Deus não está julgando o homem, está julgando o pecado, porque Deus ama o homem. Deus aceita todo pecador, mas odeia o pecado. Tem gente que acha que Deus tem que aceitá-lo do jeito que ele está. Não, Deus te aceita do jeito que você está para mudar. Mas não aceita você continuar daquela forma. Porque Deus ama você, mas não gosta das suas ações. Deus nos ama, nós, vamos falar nós. Deus nos ama, mas Deus não gosta das nossas ações pecaminosas. Porque o pecado é uma coisa que Deus não vai transigir. É algo que Deus não vai compactuar. Então diz o texto que Eva toma do fruto. E eu vi um grande homem pregador dizer uma coisa que eu nunca parei para analisar, mas ele falou algo importante. As pessoas culpam muito Eva, mas na verdade, se fosse eu cairia no pecado também. Porque Eva teve um caminho diferente de Adão. E Eva já nasceu mulher, casada. Você já prestou atenção nisso? Eva já nasceu mulher, casada com Adão. E Eva precisava só de Adão para falar, não tinha uma outra para poder ter relacionamento, embora fosse um paraíso. Existem coisas, queridos, que está além da nossa compreensão. O que nós devemos fazer não é julgar, o que devemos fazer é olhar o que foi feito de errado e aprender para que nós possamos caminhar de forma diferente. Eu não estou aqui para condenar Eva, eu estou aqui para dizer que as serpentes continuam falando aos ouvidos da humanidade.
Da mesma forma que existia um paraíso, nós estamos hoje vivendo o reino de Deus, porque conhecemos a Deus e servimos a Ele, entregamos a nossa vida a Ele, ou tentamos viver agradavelmente a Ele. Mas existem serpentes que falam aos nossos ouvidos. Satã continua enviando mensagens perigosas, mentirosas, que tem como o maior de todos os objetivos nos afastar da glória de Deus, nos impedir de ser espelhos que refletem a glória de Deus, de nos impedir de alcançar um status de santidade. Para você ter ideia, Deus, vamos tirar eles do jardim do Éden, para que eles não tomem da árvore da vida. A árvore da vida é de Jesus. A árvore da vida era a palavra de Deus e a palavra é Jesus. E se eles tomassem da árvore da vida o conhecimento e de Jesus ali, se eles tomassem da eternidade, que a árvore da vida significava eternidade, eles seriam eternos novamente com a presença do pecado. Ou seja, o pecado iria perdurar de uma forma mais infinita. E Deus não, eles não podem agora nem tocar na árvore da vida. Eles precisam sair desse ambiente para restaurar o caminho. Agora, o caminho é mais árduo, porque o homem saiu do Ganéden, do Éden, vai para arar a terra, cultivar a terra, trabalhar do suor, porque o caminho do homem agora é inverso. Agora o homem vai ter que lutar. Agora todos nós teremos que guerrear para manter a nossa vida espiritual. Embora a salvação seja pela graça, embora seja um favor imerecido, embora Jesus tenha pagado um preço, embora nós fomos alcançados pelo amor que Deus tem por Jesus Cristo, o amor de Deus que excede o entendimento, preste bem atenção. Nós temos que trabalhar todo dia para manter de pé a nossa santidade, nossa comunhão no Espírito, para manter a presença do Espírito Santo em nós ativa, que é a parte dos 7 Espíritos de Deus que age em nós, o Espírito Santo de Deus. Preste bem atenção. Quando o homem sai, a mulher vai ter dor de parto, o homem vai ter que comer do suor do seu rosto. Ou seja, o homem vai ter que labutar. O homem vai ter que mostrar a Deus um caminho de arrependimento, de trabalho, de entrega, do suor a comer. E Deus ainda deu ao homem uma dádiva, de que ele iria produzir e o recurso que viria do seu suor seria para ele galardão, porque todos que nós trabalhamos e depois temos os nossos recursos, nós glorificamos a Deus e ter alcançado essa vitória. E a mulher, mesmo com dores de parto, ela iria sentir, e a partir dessas dores, ela ia lembrar que foi devido a ouvir a voz de uma serpente enganadora, mas ela teria um galardão, e esse galardão se chama seus filhos. Porque o fruto do ventre, o seu galardão e os filhos são galardões de Deus nas nossas vidas. Agora já a serpente não. A serpente, por ela ter sido algo maligno, Deus diz, você vai rastejar na terra. Vai comer o pó da terra. Não é isso que o texto diz aqui, querido? Olha lá. Deus diz lá, a serpente, porque fizeste isso, maldita serás mais do que todas as feras, e mais do que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás. Pó comerás todos os dias da tua vida. Uma interpretação mais profunda, uma midrash feita desse texto, diz que Deus não queria mais ver a serpente. Ao homem houve o erro, mas Deus providenciou o homem Jesus Nazaré, para que haja um caminho de retorno, mas ao espírito maligno, Deus diz, essa parte de mim, você vai comer pó. Não houve uma palavra de restauração, não houve uma palavra de retorno. Querido, em um nome de Jesus, que eu vou falar aqui pode ferir alguns, eu talvez mal interpretado serei, mas existem casos, querido, até de pessoas tão malignas, que Deus mantém elas de fora, mantém elas longe de certos contextos das nossas vidas e também do contexto de vida cultual, de culto a Deus. Porque são pessoas que elas estão munidas de ações malignas, com poderes das trevas para destruir. Há pessoas que foram levantadas nesses dias, querido, não para a salvação, mas para a destruição. Pessoas como Judas Iscariotes, que andava com Jesus, mas que o pôde entregar a Jesus, e ao final ele não buscou nem arrependimento, ele se enforcou, se arrebentou ao meio. Porque de todos os discípulos, todos eles falharam, todos eles pecaram, todos eles negaram a Cristo, mas houve arrependimento e eles se tornaram pais apostólicos.
Eu digo a você esta noite, querido, que quando nós nos envolvemos nesse contexto de ouvir vozes satânicas, de dar ouvido a sementes que indicam caminhos contrários à vontade de Deus, o nosso caminho, querido, só vai trilhar caminho de morte. Se olharmos ao redor, nós vemos que o homem busca o quê? Misticismo, religião que possa fazer com que ele seja poderoso, que ele tenha capacitações espirituais, tudo para que ele possa, o egocentrismo, ou o homem que cultua a si mesmo, né? Ele possa ser a fonte, ou a referência de tudo, né? Essa questão de colocar o homem em evidência. Isso tem sido buscado de uma maneira gigantesca, desde que eu existo, que eu me lembro, porque o homem se distancia de Deus, ele quer ser independente de Deus. Essa voz Satanás coloca no coração de algumas pessoas. Ao que entra no ouvido, desce o coração e encontra morada, produz efeito, porque as ações das nossas vidas condizem com o que nós percebemos, com o que sentimos. A outra coisa, se você olhar ao redor, as notícias que estão ao nosso redor, querido, se você liga a TV, há dias que eu não gosto, eu não vejo noticiário, não vejo mais, eu vou ver outra coisa, eu vou ler, eu vou estudar, vou orar. Eu vou ouvir um louvor, às vezes eu vou ver alguma coisa com meus filhos, coisa. Sabe por quê? Porque a TV, queridos, é 24 horas massificando o mal. Massificando o que está de negativo. Eu sei que existe uma pandemia, mortes, eu sei, mas é 24 horas. Eu não acredito que não existe coisas boas no mundo. Eu não acredito que as coisas estejam acontecendo ao redor, são só negativas. Não é possível. Nós vemos coisas lindas, nós vemos coisas boas sendo realizadas. Mas o que dá ibope, o que vende, é o que é mal. Satanás continua soprando aos ouvidos. E as pessoas estão morrendo de depressão, pressão alta. As pessoas estão ouvindo Satanás, estão com medo, síndrome de pânico. As pessoas estão com medo de morrer. Essa semana eu tive a possibilidade de estar com Covid-19. Eu fiz exames, né? Estava com alguns sintomas que estavam ali, né, relatados com que é o Covid, mas graças a Deus não era. Eu fiz os exames todos, tomografia não era, mas eu fiquei resguardado num quarto da minha filha. E como isso foi duro, como que ficar daquele jeito assim sozinho, às vezes eu descia, mas preocupado, passava de largo de todo mundo, não podia beijar meu filho, não podia beijar minha esposa, não podia beijar minha filha. Como que aquilo veio? Mas uma coisa, querido, para muitas pessoas que entravam em contato comigo, eu sempre dizia, uma coisa vocês podem ter certeza, eu estou firme em Jesus. Uma coisa vocês podem ter certeza, eu estou feliz com Deus, eu estou orando, estou estudando, estou orando, eu estou de joelho no chão, me jogo, eu estou buscando a Deus. Sabe por quê, querido? Uma das maiores certezas que eu tenho nesta vida é que eu tenho Cristo, e se eu for para a glória eu vou ser recebido por Ele, e eu estou tranquilo. Eu estou tranquilo. Eu estou tranquilo porque hoje eu tenho certeza do que prego, do que vivo. Eu estou tranquilo em Cristo. E o mundo ao redor se vacina, é isso, é aquilo, é ali, essas coisas todas que vêm, vai, as falácias, isso não muda o meu interior. E aquilo que não for proveniente para mim, ou aquilo que não deverá ser para mim, minha casa, Cristo não vai permitir. Porque eu estou buscando a Deus. Pastor, o senhor acha o que é isso? Querido, eu só acho uma coisa, continua buscando a Deus, continue você vivendo uma vida perto da árvore da vida. Porque a Bíblia diz que todas as coisas contribuem e concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, não para o mal. E se porventura alguma coisa vier sobre nós, é para a glória dele. Jó diz que se Deus o matasse, mesmo assim o glorificaria. Se a figueira não florescer, eu exultarei no Deus da minha salvação, diz Abacuque. Então Eva, ela ouviu a voz da serpente, não ouviu Adão. Ela não ouviu Deus. Hoje as falácias são muitas. Pessoas que vão nos seus ouvidos com palavras, com seduções. Pessoas que vêm muitas vezes trazendo propostas que parecem ser lindas, mas ao final delas pode trazer para você, querido, o afastamento do Éden. E Deus vai colocar querubins para que você não volte, até o dia em que Ele te resgate novamente em Jesus Cristo. O que aconteceu aqui, querido, é que o homem foi lançado fora do jardim. Mas em Cristo Jesus nós estamos entrando no reino dos céus. Porque através de Cristo nós somos uma nova criatura. As serpentes continuam falando na corrupção, nas heresias
em alguns lugares, nos interesses escusos de muitas lideranças, até espirituais, que envergonham o Evangelho, de outros que estão vivendo uma vida de aparência, mas Deus conhece o que vai na minha boca e o interior do meu coração. Não dê ouvido ao que é estranho. Deus falava com Adão e Eva na virada do jardim. Deus não usava uma serpente para falar, para instruir, para dizer o que é certo e o que é errado. Não ouça outra fonte a respeito de Deus que não seja a Sagrada Escritura. Porque essa palavra é o que diz respeito a Deus. Esse é o manual, a instrução, 66 livros, que dá instrução de vida espiritual para todo homem que crê. Não existe um outro caminho. A respeito de Deus, não. Então, podem surgir algumas serpentes disfarçadas, falando, fazendo sinais, prodígios, mas que querem, a verdade, distanciar-nos de Deus, levando-nos ao matadouro de uma forma tremenda. Mas em nome de Jesus, isso não está acontecendo convosco, porque nós cremos nós sabemos em que temos crido, estamos bem certos que Ele é poderoso. Amém, queridos? As serpentes ainda falam, queridos. Fiquem atentos, porque elas aparecem no meio, muitas vezes, do momento de glória. Ela apareceu no Éden. Ela pode estar aparecendo em muitos lugares onde nós estamos, e ela pode estar falando aos nossos ouvidos, colocando em nós vontades, desejos, e fazendo com que a nossa alma e os desejos da nossa carne, como diz Gálatas 5,19, suplante o que deveria ser frutos do Espírito. E a ordem inversa das coisas. Em vez de o Espírito comandar a alma e a alma assim estar plena em um corpo, a alma começa com os desejos da carne e refreia as ações do Espírito. Que assim Deus continue nos ajudando e nos mantendo firme. Que essa palavra possa edificar a sua vida. Se você crê nisso, diga amém. Irmã Madalena deu amém. Valéria, minha prima, está dando amém ali. Louvado seja Deus. Que essa palavra continue agindo no nosso interior. Que você aprenda mais, lendo, ouvindo também homens sérios, para que você aprenda mais. Eu apenas fiz uma reflexão daquilo que o Espírito tem tratado comigo. Mas, obviamente, existem pessoas muito mais capacitadas para falar também dessa palavra para vocês. Em o nome de Jesus, que Deus dê uma semana para vocês de paz, que nós possamos romper essa semana com vitória. E quinta-feira nós vamos nos encontrar em o nome de Jesus na Betel, na Igreja Batista Betel de Jesus, Lapa, 211 lá em Campos Goitacazes. Vamos estar ali glorificando a Deus novamente, porque se assim for liberado na terça-feira, após esse lockdown. Amém, queridos? Vocês podem deixar nos comentários pedido de oração, pode mandar via message, tá certo? Meu WhatsApp, vocês podem mandar. No meu tempo de oração, eu coloco as petições dos irmãos e irmãs para que Deus assim intervenha. Amém, Ivonete? Deus te dê um abraço aí em meu lugar. Amém, minha querida irmã? Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus, muito obrigado por ter estado comigo, porque a sua presença aí é que me faz falar daqui. Amém, queridos? Para que você seja de alguma forma alcançado, como eu fui alcançado por essa palavra nesse dia. Amém? Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Um forte abraço. Fiquem com Deus.